Leva a viralizar na rede social no final de semana quando o Flamengo nós já falamos, ignorância. do Bayern de Munique. Deixa eu te falar um negócio. Esse Bayern que você fala aí perdeu pro rebaixado Boca no Campeonato Alemão. E aí? No Brasil. Vamos ver no final de semana. Por que esse Bayern é tão ótimo assim? Perdeu pro rebaixado no Campeonato Alemão. Ronaldão. Momento Léo Pereira muito bom, mas tá eliminado o Flamengo. Sim. Bom, como o Bayern tem um pouco mais de qualidade do que o Chelsea, 3-2 Flamengo. Edu Dracena. 2-1 Bayern. 3-0 pro Bayern. Finalmente tá chegando a hora do grande jogo entre Flamengo e Bayern de Munique. Escuta o que eu tô falando, esse jogo vai ficar marcado na história e eu tô torcendo que seja com um final feliz para o Flamengo. E eu estou trazendo aqui para vocês os palpites da imprensa antes desse jogão, e é claro que eu também quero saber o seu palpite para esse jogo, então aproveite, passa aqui abaixo nos comentários e vamos ver quem vai acertar o placar desse jogão entre Flamengo e Bayern de Munique. Mas agora, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Notícias do Flamengo lá nos Estados Unidos e agora ele chega ao vivo aqui no nosso Jogo Aberto. Júlio, bom dia pra você. Expectativa para Palmeiras e Botafogo, mas a mesmíssima expectativa também para Flamengo e Bayern de Munique. E aí? Tudo bom, Renata? Bom dia, um abraço para você, um abraço para todos os amigos. Eu tô aqui na frente do hotel de concentração do Flamengo em Orlando. O Flamengo jogou em Orlando contra o Los Angeles FC e ficou por aqui. Só amanhã que pega a estrada para Miami. Pega a estrada não, né? Quem pega a estrada somos nós, né? O Flamengo pegou um avião lá para Miami, para Fort Lauderdale, que é o aeroporto mais pertinho do estádio, onde o Flamengo vai enfrentar o Bayern de Munique no domingo, 4 da tarde. Certamente muito sol. Lá em Miami, às vezes a gente já viu, né? Às vezes aparece uma nuvem, chove pra caramba, dá aquela refrescada, mas a priori vai ter muito calor pro Flamengo. E sabe uma curiosidade, Renata? Nem todo mundo tá aqui no hotel, não. O Flamengo fez um negócio diferente do que os outros clubes brasileiros vêm fazendo. Deu folga para os jogadores depois da partida contra o Los Angeles e as 2 noites seguidas ao jogo, ou seja, essa que passou agora, né? A de ontem, de anteontem, os jogadores estiveram liberados para dormir com as suas famílias. Puderam sair, dormir em outro lugar, dormir em outro hotel, encontrar suas famílias. Alguns foram na Disney, alguns fizeram postagens no Instagram, foram na Disney, no Parque da Universal, foram dar uma relaxada com a família, com os filhos. Hoje, até a hora do almoço, todo mundo tem que se reapresentar aqui. Treinaram ontem, treinam hoje, no fim do dia, e aí acabou o regime, digamos, de semi-concentração. Agora fica todo mundo concentrado de fato, até os amigos podem falar no estúdio sobre isso, se isso dá certo, se não dá certo, mas o Flamengo, os jogadores tiveram esse período de relaxamento com as famílias, hoje voltam para a concentração e a gente vai ver um pouquinho agora sobre como o Flamengo e o Bayern estão se preparando para essa partida. O Flamengo se prepara para o impossível, quer dizer, impossível para alguns, definitivamente não para o time e para a torcida. A história do futebol está recheada de jogadores que mostram na hora H a que vieram. São aqueles jogadores que crescem na partida decisiva, na final de campeonato. O Flamengo tem uma arma não tão secreta, muito conhecida de todos os torcedores rubro-negros, mas talvez não tanto dos jogadores do Bayern de Munique. Em outros jogos eu não me concentro dessa forma, mas parece que minha mente nesses jogos se blinda completamente e eu penso na equipe que a gente vai enfrentar, vejo vídeos do zagueiro, laterais, eu posso jogar de ponta também. Felipe Luiz pode optar por um time de mais velocidade para aproveitar os espaços deixados pelo Bayern. Neste cenário, o Flamengo seria um time parecido com o que viveu seu grande momento no Mundial, contra o Chelsea na segunda rodada. O Fla pode ir a campo com Rossi, Wesley, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Jorginho, Gerson pela direita, Luiz Araújo pela esquerda, Plata e Bruno Henrique no ataque. Se a gente estiver de costa e eles são mais fortes que a gente, vai ser um jogo perfeito para eles. Então, se a gente tiver jogadores rápidos na frente para atacar o espaço o tempo todo, acho que nesse ponto a gente pode gerar grande vantagem sobre a zaga deles. Provável Bayern terá Neuer,
Laimer Stanisic, tá? E Rafael Guerreiro. Kimmich, Goretzka. Nas pontas, Olise, Coman, Musiala e Kane. Na chave do Mundial, outros 3 brasileiros estão de um lado, Palmeiras, Botafogo e Fluminense. Do outro está o Flamengo. É só pedreira pela frente. Se passar pelo Bayern, possivelmente terá o PSG nas quartas de final. E lá na frente tem a possibilidade de um confronto contra o Real Madrid nas semifinais. Vai ter que ganhar uma mini Champions League para ir até a sonhada decisão. Desafios. Realmente não é simples esse caminho e não é simples jogar diante do Bayern de Munique, desde antes do começo da competição apontado como um dos favoritos. E é um time que tem muitas opções, tem dúvidas também, mas a gente sabe que é o jogo da vida. O prêmio por ter ficado em primeiro lugar para o Flamengo foi indigesto. Enfrentar uma equipe tão qualificada como esse time alemão, Cicinho. Não, é indiscutível, Renata, a qualidade do Bayern. Mas para que o torcedor flamenguista também fique tranquilo, esse Bayern de Munique, todos estão criando como bicho-papão, perdeu no campeonato alemão para o Bochum, se é assim que se pronuncia, que foi o rebaixado no campeonato alemão. Na Champions League, na fase de oitava de finais, empatou com o Celtic da Escócia. Então, empatou também no campeonato alemão com o Bayer Leverkusen, que já não é mais esse grande time. Perdeu também por mais no campeonato alemão. Então, não é uma equipe imbatível, é uma equipe normal, comum, joga um bom futebol, sim. Mas o Flamengo também é uma excelente equipe. Então, tem que ter tranquilidade e entrar dentro de campo e cada jogador assumir o seu papel. Então, a última bola, aquela que às vezes tem que dar um carrinho, precisa dar o carrinho. E assim o Flamengo tem totais condições de fazer um grande jogo e vencer a equipe do Bayern de Munique, que não é esse bicho-papão que todos estão pensando. E independentemente da produção, do que mostrou em campo, perdeu também para o Benfica nesse campeonato, não é? Que é uma equipe que é média e não fez uma temporada absurda. Então, Rona, claro que esperança, possibilidade, o Flamengo é muito forte, também tem um time muito bem montado pelo Felipe Luiz, mas é um duelo daqueles, para marcar a história. E tem o Bruno Henrique, que pode ser titular. Para você, será ou não? Então, para mim ele seria uma arma secreta, que tem sido até aqui, né? Ele entra e faz a diferença, porque ele corre muito bem e pensa com a bola no pé. Essa é a diferença, se posiciona bem. Então, faz gol, né? E faz gol, faz gol. Ele e o menino lá, o Wallace, né? Yeah. Então, o Wallace Ian, né? É. Então, agora eu ouvindo a matéria e atentamente, quando fala assim, uma mini Champions League, aí você fica meio assim, né? Porque essa aqui vai ser a parada do Flamengo. Depois do Bayern, pode pegar mais 2 pedreiras para buscar o título. Então, pode ser o começo de uma grande história. Porque eles se prepararam para isso. Eu tenho certeza que o Flamengo se preparou para isso. Porque de todas as equipes que nós falamos aqui, quando saiu essa competição, falamos, o Flamengo tem competição de ir lá e jogar de igual para igual. Então, agora é a hora. É a hora, mas vai ser uma parada de E o Flamengo, você pega essas outras equipes da Europa, né? PSG, próprio Bayern, Real Madrid, se você pega jogador por jogador, cada uma dessas equipes tem 7 ou 8 jogadores que servem a seleção. O Flamengo também. O Flamengo, você pega, tem jogadores que servem a seleção brasileira, seleção uruguaia, seleção, se eu não me engano, chilena, Pulgar, então, né? É o Pulgar. Serve Então, todos os assim, times, né? são jogadores a nível de seleção. Por isso que dá para colocar. O Palmeiras já não tem isso. O Botafogo já não tem tantos jogadores. O Fluminense não tem tantos jogadores. Não deixa de ser grande jogador. Não é porque serve a seleção que são grandes jogadores. Mas já é um parâmetro para você ver o nível que está o Flamengo. Bom, palpite de Everton Guimarães para Palmeiras e Botafogo. E também para Flamengo e Bayern de Munique. Na lata, Everton. Ai, papai, Palmeiras 2-1, Flamengo perde por 2-1, Renata. Eita! Obrigada, Everton, por sua participação aqui. Muito bem, um beijo, um bom final de semana e a gente se fala no grupo. Adeus, muchachos, só por hoje. Flamengo e Bayern de Munique, começamos. No gol, Ronaldão. Eita. Rossi e Neuer. João Paulo, você terá o privilégio de iniciar. Um é o melhor do Brasil, o outro o melhor da história. Neuer. Da história? Da história. Rogério Neuer. Ceni, rapaz. Edu Dracena. Neuer. Cicinho.
Eu vou de Neuer também. Viu? E vocês, Gary? Eu nunca imaginei que eu faria isso, mas momento, o Rossi tá muito bem, o Neuer tá... Não, o Neuer tá voltando. Não, Rossi. Vai fechar o gol, aliás. Marco Aurélio Cunha. Neuer, até porque a foto do Rossi aí não ajudou muito. Rona é a sua tribo aqui. Eu gosto desse goleiro aí, o Neuer. Eu vou no Neuer. E eu voto em Manuel Neuer. Agora, o Wesley pode ser Varela, viu? De repente ele surpreenda, coloque o Varela como titular, mas Wesley e Laimer. E aí, Capela? Colocar o Wesley, eu acho que ele tinha que estar na seleção brasileira, mas tem que marcar, tem que pôr o Varela aí. E eu vou de Wesley ainda. Eita. Edu Dracena. Laimer. Cicinho. Esse cara é doido, velho. O Wesley e o Varela, os dois são melhor que o Laimer aí. O Wesley. Faria Laimer. Sgarbi. Vai me surpreender se o Wesley voltar pro Brasil com o Flamengo. Wesley. Marco Aurélio Cunha. Concordo com o Juvena. O Wesley vai ficar pela Europa. Wesley. Ronaldão. Wesley Safadão. Esse menino é Eu vou bom. dar um voto de confiança para o Wesley também. Não é horroroso não o Laimer, gente. Pelo contrário, Isso aí é muito bom jogador. Água quente. Agora, Danilo versus Stanisic. Lembrando que o Danilo não é garantia de titularidade. O Stanisic deve aparecer entre os melhores aí do Bayern. E é croata de 25 anos, Danilo experiente, jogador de seleção brasileira. Capela. Que vai jogar umas 2 próximas Copas do Mundo aí tranquilo. Stanisic. Edu, você é a sua praia aí, hein? Danilo. Xerifão, capitão Danilo. Cicinho. Tô com o Dracena. Danilo. Sgarbi. Na minha opinião, nessa zaga aí tem que estar o Léo Ortiz de qualquer forma. Mas eu vou de Danilo. Marco Aurélio Cunha. Danilo também. Rona. Stanisic com 2 pedrinhas de gelo. Sem dúvida. Danilo tem o meu voto. Agora, Léo Pereira versus Tá. 1,95 m pro Tá, bom na bola aérea. Tá. E você, Edu? Vou no Léo Pereira. Opa. Gosto muito do Léo Pereira. Cicinho. Tá longe do Léo Pereira. Léo Pereira. Sgarbi. Tá melhor que o Léo Pereira. Tá. Tá não. Tá não? Um tá não, tá sim. E aí, Marco? Momento do Léo Pereira muito bom. Léo Pereira. Ronaldão. Momento do Léo Pereira muito bom, mas tá eliminado o Flamengo. Então tá. Ai, gente. Léo Pereira. Tem o Upamecano ainda, né? Que é um bom zagueiro. Monstro. Bom, Ayrton Lucas versus Rafael Guerreiro. 31 anos tem esse jogador aí. E agora, com vocês, Capela. Guerreiro joga demais. Muito, muito guerreiro. Mas por que não colocaram o Alexandre aqui? Será que tá com algum problema? Porque eu iria com o Alexandre, só pra avisar. Eu também. É que esse menino é bom no ataque, esse aí. O cara é bom, velho. Mas tem que defender. O Flamengo vai ter que defender. Capela, você votou no? Eu votei no Guerreiro. E você, Edu? Eu vou também no Rafael Guerreiro. Cicinho. Eu não entendo por que as pessoas ficam falando, não, porque lateral tem que defender. Mas se o cara tem qualidade no ataque, monta um esquema pra cobrir ele. Foi assim que todo o Cicinho se consagrou, entendeu? E foi pro Real Madrid desse jeito. Então, Ayrton Lucas, na minha opinião, é jogador a nível de seleção brasileira. Vai atrapalhar a zaga. Sgarbi. Quem vê esse cara falando, acho que jogou no Real Madrid, pela manhã. Dá uma segurada. O Rafael Guerreiro. Marco Aurélio Cunha. Rafael Guerreiro. Ayrton Lucas é muito vulnerável e esse jogo não pode errar. Rona. Ô, menino lindo esse Ayrton Lucas. Não capricharam na foto dele. Então, Mas beijão é no o pescoço Guerreiro. Aí é o Guerreiro, aí ele tem. Lembrou, Guerreiro, outro Guerreiro, né? Guerreiro. Paolo, Rafael Guerreiro. Vamos lá, seguimos. Pulgar e Kimmich. Adoro o futebol do Kimmich, eu vou dar um spoiler. Capela. Um dos melhores do mundo, Kimmich. E pra você, Edu? Kimmich. E pra você, Cicinho? Depois de Javier Zanetti e Philipp Lahm, o jogador mais completo do futebol é Kimmich. Joga em qualquer setor do Mas o Pulgar também. E com você, em Sgarbi, qual é a avaliação? É o craque Kimmich. Marco Aurélio Cunha. Kimmich, sem dúvida. Ronaldão. Mesmo com a pulga atrás da orelha, Kimmich com arroz. Segura o Kimmich. Que baita jogador. Joga de lateral, Joga de volante. Fez um gol que o Harry Kane anulou, que estava mal colocado, mal posicionado. Senão já poderia ter sido diferente, poderia ter sido empate, sei lá. Bom, Jorginho e Goretzka. E aí, Capela? Goretzka. Edu. Jorginho. Jorginho. Sgarbi. Goretzka.
Jorginho. E pra você, Rona? Goretzka. Jorginho. Agora, um dos artilheiros da competição com 3 gols, Olise, fiquem à vontade, versus Gerson. Aí não dá pra comparar, né? Um tá num dos maiores do mundo, outro vai jogar na Rússia, né? O cemitério da bola. Não, mas Olise. quem joga bola, Olise, não importa joga se vai mais. ficar gelo ou se vai- Olise joga mais. E você, Edu? Eu gosto muito do Gerson. Ah, pelo amor. Cicinho. Maestro Gerson. Ô, louco. E pra você, Não, sou fã do Gerson, mas Olise. Marco. Olise mais consistente nesse momento. Gosto do Gerson, mas é Olise. Rona. Eu estou com a nação rubro-negra. Porque o que fez esse menino Gerson, você não podia ter feito isso com a nação, menino, com a nação minha. Os caras por trás de você, dando aquela força. Todo mundo lá, Gerson. E mesmo dando umas pipocadas aí, a nação estava com você. Você deixou a nação na mão, menino. Então eu diria... Gerson. O futebol do Gerson é impecável, é muito valoroso e merece seleção brasileira. Mas o que tá jogando esse Olise até agora, o que ele já fez... Ah, mas foi primeira fase, então eu voto no jogador caro, né? do Bayern de Munique. Ele não tá caro? Azeite de Olise? Tá, cara, tem mais coisa, o café, o ovo, tudo. E aí, Sgarbi? Aqui está o restante das comparações entre Bayern e Flamengo e Bayern. E olha só o duelo programado. Lembrando que o Musiala também tem 3 gols na competição, só que ele é dúvida. Alguns jornais da Alemanha estão colocando como titular, outros no banco de reserva. Então a produção escolheu fazer um duelo qualificado aqui. Arrascaeta e Musiala. E agora, Capela? Ah, sou muito fã do Arrasca, mas ele não tá na Europa pela falta de intensidade. Musiala. Edu Dracena. Arrascaeta. Cicinho. Arrasca. Sgarbi. Comparação difícil porque é o Musiala. Marco. Arrascaeta, maestro. Ronaldão. Musiala com calabresa, hein? Vai bem, hein? Mas eu vou no Arrascaeta. Olha, eu gosto do futebol dele, é muito bom, muito completo, mas Arrascaeta. Luiz Araújo versus Coman. Não cabe na mesma frase. Coman. Edu. Coman. Cicinho. Luiz Araújo tem mais diversidade. Coman, se você tirar ele ali do setor na qual ele joga do lado esquerdo, ele não anda no campo. Poxa, Sgarbi. o Luiz Araújo tá jogando muita bola, né? O Luiz Araújo. Marco Aurélio Cunha. Luiz Araújo, made in Cotia. Ronaldão. É mesmo. Made, onde você é made in? Não, eu vou no Cortez. Não parece o Cortez, é o lateral. E São Paulo e Grêmio. Coman também tem o meu voto. Olha, não é certeza que o Pedro será titular, pode aparecer o Bruno Henrique, o Plata também, né? Não há ainda uma... Mas Pedro versus Harry Kane. Nossa. E agora, Capela? Podiam ser os 3 juntos. Plata, Bruno Henrique, Pedro. É Harry Kane, 1000 vezes. Edu. Harry Kane. Cicinho. Cara que mais fede título e gols em partidas decisivas. Harry Kane, como que pode ser melhor que o Pedro? Pedro. Sgarbi. Eu dei sorte pro Harry Kane. Marco Aurélio Cunha. Eu vou de Pedro. Olha. Ui. Ronaldão. Porque o Harry Kane é fruto da mídia. O cara caneludo, viu, velho? Pedro. É o momento, amanhã tudo pode... Amanhã não, no domingo isso pode ser desmentido. Harry Kane. E agora, 2 técnicos jovens começando a carreira. Felipe Luiz, apenas 50 jogos, não é? O Edu Dracena trazia o número aqui, versus Company. E agora? Capelani Vou de sem Felipe medo. Luiz. Felipe Luiz. Edu Dracena. Eu também, Felipe Luiz. Cicinho. Não tem nem estilo de treinador, Felipe Luiz. Sgarbi. Cara, a cabeça do Company parece a sua, viu, Ronaldo? É verdade, acabei de pensar. Felipe Luiz. Marco. Felipe Luiz, futuro técnico da seleção brasileira no próximo ciclo. William. Ronaldo Giovanelli. Entre Borja e Fala Mansa. eu vou no Fala Mansa. Entre quem? Parece o Borja, o Company. E o Fala Mansa lá, o Felipe Luiz. Olha lá. É o Tato. Ele foi muito simpático falando das equipes do Brasil e tudo. Gostei, assim, gentil, mas Felipe Luiz. Acabamos, vamos ver se já temos esse resultado. É o seguinte,
Atenção, parem as máquinas. 7-5 para o Flamengo. O Flamengo é melhor que o Bayern. Será que é algum indício? Leva a alguma coisa? Não sei, né? Leva a viralizar na rede social no final de semana quando o Flamengo Nós já falamos, ignorância. do Bayern de Munique. Deixa eu te falar um negócio. Esse Bayern que você fala aí perdeu pro rebaixado Boca no Campeonato Alemão. Voltando E aí? no Brasil. Vamos ver no final de Por semana. que esse Bayern é tão ótimo assim? Perdeu pro rebaixado no Campeonato Alemão. Cara, vocês são Pacheco, só votaram nos brasileiros. Empatou com o Celtic lá da Escócia, que ninguém assiste Eu fui futebol. simpática com os brasileiros. O futuro é amanhã e domingo para Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Mas o palpite é agora. Então, preparem-se. O primeiro jogo será Flamengo e Bayern de Munique. E o primeiro a palpitar é você, Ronaldão. 2 gols do Pedro, 2 para o Flamengo. Vocês estão olhando para mim, falando que eu vou falar assim. Você não sabe o que dizer? Não, já está na minha cabeça aqui. E 1 para o Bayern. Ele falou... Por conta do Neuer. Calma aí, ele falou há menos de 20 minutos que o Flamengo seria eliminado pro Bayern. Você tá muito louco hoje, cara. Eu não tô bem mesmo. Você quer mudar? Você quer manter? Não, 2 tudo bem? comigo. Eu tô torcendo comigo, tô querendo o Cicinho. Ótimo. Comigo, E pra você, Marco Aurélio Cunha? O time brasileiro. 2-0 Flamengo. Eu também estou torcendo pelo Flamengo Tá e pelo vendo? Felipe Luiz. João Pedro Sgarbi. Eu vou torcer pro Flamengo também, de verdade. Só que vai ser 2-1 pro Bayern, eu tô achando. Cicinho. Bom, como o Bayern tem um pouco mais de qualidade do que o Chelsea, 3-2 Flamengo. Edu Dracena. 2-1 Bayern. João Paulo Capelanes. Papai Noel chegou adiantado na Alemanha, foi um presente pegar o Flamengo e a farra dos brasileiros termina no fim de semana. 3-0 pro Bayern. Eita. E você, bebida? Eu tenho uma longa ligação com a nação rubro-negra. Já acertei final de Libertadores, inclusive River e Flamengo bem antes das oitavas. Mas dessa vez eu acredito que vai ser 2-0 pro Bayern. Nossa Senhora. Agora, tomara que eu esteja errado, inclusive. Tomara que eu erre. Cara, que chaveamento maluco esse do Flamengo. Vamos supor que o Flamengo passe do Bayern de Munique, ele vai pegar nada mais, nada menos que o PSG nas quartas de finais. E se passar do PSG, pegaria ali um Real Madrid na semifinal. E se passar do Real Madrid, possivelmente o Flamengo pegaria na final o City. Ou seja, é o Flamengo jogando a Champions League. Que coisa de maluco, mas eu tô torcendo muito para essa vitória do Flamengo. Vamos calar a boca desses antes. O elenco que o Flamengo tem, o time que o Flamengo tem, dá pra jogar de igual para igual contra o Bayern de Munique, mas tudo vai depender do comportamento dos jogadores em campo, porque nós flamenguistas sabemos muito bem que de vez em quando esse elenco aí entra no modo banana, mas eu não quero nem pensar nisso, eu só quero saber da vitória do Flamengo e também eu tô muito curioso para saber o seu palpite, então não esqueça de deixar o seu palpite aqui abaixo nos comentários, quero ver quem vai acertar o placar desse jogão entre Flamengo e Bayern de Munique. E como eu falei no começo do vídeo, esse jogo vai ficar marcado na história, eu tenho certeza absoluta, e que seja com um final feliz para o Flamengo. Mas então o vídeo de hoje foi isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, e também se você ainda não for inscrito, aproveita agora, clica aqui abaixo no botão inscrito, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo sempre que eu postar aqui no canal, beleza? Mas aí, já deixou seu like, se inscreveu aqui no canal e também deixou seu palpite aqui abaixo nos comentários? Muito obrigado, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!